Peraí. Antes de você começar a escutar esse episódio, já deixa seu like, se inscreve no nosso canal e ativa as notificações para receber um episódio novo toda semana. No doce torpor de uma garrafa de vinho barato, o Errin acaba ligando para o primeiro garoto de programa que encontra no site de buscas. Porém, aquela que pensou ser só uma noite esquecível de luxúria, traria para sua vida alguém que haveria em detalhes que escondia de todos com afinco, mas que ela mesma contava a Teian naquelas noites de confessionário. E assim, começamos a sexta one-shot dessa temporada, Noites de Confessionário, da Suck Flame. Como falamos, nesse episódio iremos ler Noites de Confessionário, uma one-shot escrita pela Suck Flame. A fic está disponível no Wattpad, o link estará na descrição do episódio. O chip principal é Wee-Tae, Taeyeon do BTS e Wei-in do Mamamoo, sem side chip. As principais tags da fic são Strangers to Lovers, menção à prostituição e 12 Cosmos. Nos avisos da fanfic consta que tem conteúdo adulto. Então, caso você seja menor de 18 anos, não recomendamos a leitura para você, ok? Então, devidamente apresentados, vamos ao episódio de hoje. A gente está muito feliz. Estamos muito felizes de trazer uma fanfic que tenha um protagonismo feminino novamente nessa temporada, segunda, né? Uhum. Segunda. E outra coisa é que, para a felicidade das mumus, é a Wei-in, né? Uhum. Eu queria... Primeira idol feminina que aparece aqui. A gente já trouxe 2 personagens originais, né? Lá na nossa terceira temporada, a gente teve a Nari, né, em Hanahaki. E nessa temporada mesmo, a gente teve a Monique, né, na one-shot da Alteza. E agora nós estamos trazendo uma personagem que não é uma personagem original, que ela existe mesmo. Que é o Errin, né? Para quem não conhece, Mamamoo é um outro grupo idol, né? São 4 meninas aí maravilhosas. Eu sou muito fã delas, gosto muito delas. E para falar a verdade, existem alguns chips famosos, né, entre Mamamoo e BTS, até porque o Mamamoo tem um conceito muito parecido assim com o do BTS. Elas são, né, meio vibes assim, underdogs que acabaram constituindo criaram o próprio conceito, né? Uhum. O conceito mais mulher da indústria, né? Que a gente geralmente vê girl groups mais no conceito fofinho e tudo mais. Elas já estabeleceram um conceito mais mulherão, né? Um conceito mais de empoderamento. É um conceito, assim, a gente tem alguns grupos de girl power, né? Girl power, assim, que são referências totais, assim, na época de Spice Girls. Então é uma coisa mais, assim, meninas revoltadas, sim. Empoderamento mesmo, assim, né? Não é tipo assim, sai daquele das meninas revoltadas, né? Ele sai um pouco dessa coisa apesar de ser mulherão, não é o conceito de mulherão assim, tipo, eu sou muito foda e eu vou sair brigando com o mundo e não sei o que lá. É lógico que elas têm esses momentos, mas eu acho que elas se permitem também trabalhar vulnerabilidade, assim como o BTS trabalha, né? O BTS trabalha muito a vulnerabilidade no sentido do amor próprio, e elas trabalham muito também a vulnerabilidade no sentido de sou uma mulher, eu sei que eu preciso ser forte na maior parte do tempo, mas existem momentos que eu não sou forte, existem momentos que eu tenho a minha fragilidade e eu preciso abraçar essa minha fragilidade para poder contar a minha história também. Então, é um conceito de grupo que eu gosto muito. Inclusive, um conceito que tem influenciado aí o K-pop, no geral, nos lançamentos mais recentes de girl groups. Então, você vê o impacto que elas estão trazendo.
né? E eu fico muito feliz de ver isso como fã delas. Mas o nosso foco aqui hoje é a fanfic, e nessa fanfic a gente tem o relacionamento da Wei-Rin com o Tae, né? A nossa personagem principal, inclusive, não é o Tae-Yan, mas sim a Wei-Rin. E é por isso que a gente trouxe essa fanfic, já que a gente está nessa pegada de trazer novos conceitos, né? Principalmente one-shots com conceitos diferentes do que a gente está acostumado a ver. Essa fanfic ela é uma crossover, ou seja, ela trabalha com dois membros de universos diferentes, né? Que é o Taeyeon, que vem aí do universo do BTS, e a Wei-Rin, que vem do universo do Mamamoo, né? Sim. Ainda falando desse conceito de crossover. Eu acho que é válido o crossover porque, né, a gente vive num mundo que tem só macho, daí fica só personagem masculino. O mundo não é só masculino. Na verdade, tem mais mulher do mundo do que homem. Então, quando tem crossover, eu acho que é legal. Eu sempre tento incluir outros idols femininos também, por causa disso. Bom, mas aqui na história a gente tem um conto, né, de como a Wei-Rin acaba conhecendo o Taeyeon, né? Ela, como a sinopse diz, ela lia numa espécie de central, né? Achando que na bebedeira dela é uma boa ideia chamar um garoto de programa, e só que quando ele chega lá, ela tipo assim, então, eu não tenho nem dinheiro para te pagar, eu não sei porque que eu te chamei aqui, né? E ele, tipo, tudo bem, essa também é a minha primeira vez e tudo mais, não, né? E aí eles começam a conversar e tal, e nada acontece, ele só dorme lá, né? Com ela. Ela também não tem coragem de mandar ele embora. E ele, tipo assim, eu tô fazendo isso pelo dinheiro, mas também não precisa ser. E tal. E é muito engraçado porque eles ao longo da história vão desenvolvendo essa dinâmica, né, onde eles simplesmente vão existindo um pro outro, e como ambos estão passando por uma fase muito difícil na vida deles, tipo, a Wei-Rin tá vivendo uma fase, né, ela tá vivendo uma fase difícil, que ela terminou a segunda faculdade, conseguiu um emprego, né, assim, entre aspas, que ela consegue, mas no primeiro momento ela não consegue, né, mas ela precisa sair da barra da saia dos pais e tudo mais. E aí o que acontece é que eles estão passando por um momento, e o Taeyeon, ele acabou de perder a mãe, então, assim, os dois estão passando por momentos pessoais muito difíceis, e eles precisam de uma espécie de conforto, eles precisam de alguém que traga conforto, e ao longo da história é isso que eles vão se tornando um pro outro, né? Uma fonte de conforto. Sim, eu acho assim que você falou bem, que é duas pessoas que estão numa mesma situação, vamos dizer assim, de mudança, de se sentir perdido e tudo mais. Eu acho legal que mostra a diferença de idade deles não interfere nisso. Eles, apesar de ter aí quase 10 anos de diferença entre a Wei-Yin ser mais velha e o Tae ser mais novo, eles mesmo assim estão passando por dificuldades que são muito relatable, muito parecidas entre si, assim, que eles se identificam nisso aí, né? E eu acho que tem uma questão, assim, que é uma construção muito orgânica de amor, assim, de intimidade, de toda a questão, assim, é uma coisa que vai acontecendo muito naturalmente para eles, assim, sem muita cobrança. Tem todo aquele negócio do amor romântico, né? Do romance, de você conhecer alguém, se apaixonar, sofrer e tudo mais. Ela vai acontecendo de uma forma muito mais, vamos dizer assim, intimista e mais familiar, quase, né? Uma questão de montar o amor enquanto família, né? Enquanto encontrar os seus na vida, né? Exatamente. Acho Eu que é acho muito bonito. e eu acho que isso acaba conversando com a gente, né? Assim, acaba conversando quando você tá lendo, porque é isso, assim, pelo menos para mim, esse conceito de se relacionar e de construir uma relação com uma outra pessoa, né? Uma relação romântica,
tem muito a ver com esse estabelecimento de uma amizade onde você é o conforto da outra pessoa e a pessoa é o seu conforto, né? Sim. É você criar essa sensação de casa com a outra pessoa, assim, que é muito clichê falar isso, mas assim, é você ter essa sensação de que a sua casa é onde aquela pessoa está, né? Então, assim, Sim. que você está muito confortável aonde aquela pessoa estiver, né? E, cara, eu acho muito legal a forma como a Gaia construiu isso, porque ao mesmo tempo, é lógico, um relacionamento, ele não é a solução dos nossos problemas, assim como o relacionamento deles não é a solução dos problemas deles. Não é porque Mas eles o ficam suporte, juntos. né? Isso, não é porque eles ficam juntos que tudo se resolve, mas as coisas se resolvem porque eles estão juntos, estão se dando apoio, né? Eles até se assustam em certo ponto lá, quando eles estão tão acostumados, assim, eles estão tão em casa um com o outro, que até acho que o ponto de virada deles, que, né, acaba acrescentando um drama, é porque, assim, eles estão tão caseiros que, tipo assim, o Tenha vai sair, vou sair pra trabalhar, e ela, tá, tudo bem, então, tenha um bom dia, e ele dá um selinho nela. Tipo assim, como se eles fossem casados, como se eles vivessem juntos há muito tempo. E nesse ponto, eles ainda eram só amigos que estavam, né, meio... O Taeyeon tava meio que morando com ela porque ele não queria voltar pra casa dele, pra casa que ele dividia com a mãe dele, né? Aquela coisa toda do luto e tudo mais. Mas é isso, eles vão criando uma sensação de conforto e de estabilidade ao lado um do outro tão grande que parece que eles estão sempre em casa quando eles estão perto um do outro e eles criam essa sensação. Então é uma construção de amor um pouco diferente, às vezes, do que a gente está acostumado a ver, porque a gente tem muito essa noção, assim, da paixão, né? Nossa, estou apaixonado. É muito romantismo, na verdade, né? Essa fanfic traz muito essa questão. Em vez de trazer um relacionamento amoroso, passional, que nem você ia começar a falar do romantismo tradicional da literatura, ele trouxe mais um amor real, né? Aquela construção real, assim, mais realista de um relacionamento, de uma construção de sentimento, né? E assim, é muito interessante isso, porque não é uma coisa muito... A gente não vê muito as pessoas falando disso, né? E em alguns momentos, até algumas pessoas criticam um pouco, tipo assim, mas não existe isso, não existe você ir se apaixonando, você tem que ter uma emoção, assim, você tem que sentir uma coisa pela pessoa. Tudo bem, você pode, né, ter essa coisa da emoção e tal, mas isso não significa que você também não possa se apaixonar por essa construção, né, que você vai construindo com a pessoa essa forma de convivência, onde as coisas ficam muito confortáveis e que aquela pessoa te traz conforto, né? Lógico que eles têm a parte da paixão, né, que fica aí muito arraigada aí mais pro final da fanfic, né? Que aí vocês podem botar aqui o Careless Whisper. Mas assim, no geral, a fanfic é muito gostosa de ler por isso, porque você vai vendo uma construção de uma amizade, né, e de um amor que trazem forças para que os dois consigam enfrentar os fantasmas das vidas deles, né, os fantasmas, os demônios, enfim, tudo que está acontecendo na vida deles, eles aos poucos vão tirando forças desse relacionamento que eles vão construindo, assim, eles acabam se tornando essa referência de casa que eles tanto precisavam e nem sabiam que precisavam, né, para poder seguir, para poder continuar enfrentando a vida do jeito que eles precisam enfrentar. E assim, se você é mais velha do que o Taeyeon, vai dar gatilho, dá gatilho. Dá gatilho, dá gatilho. No caso, eu que sou mais velha dele, deu um pouco de gatilho, assim, né? Deu um pouco, a mente, assim, a mente deu uma escorregada, assim, foi um pouco de luz. Mas a fanfic tem esse papel também, né? Estamos aí para isso. Para se iludir. Exatamente, a gente tá aqui para se iludir, né? E eu acho que a Gaia cumpre muito essa proposta. Muito obrigada, Gaia.
E sem contar que essa é mais uma fanfic do projeto 12 Cosmos, né? Como a gente já falou aqui, esse projeto acabou que essa temporada se tornou um grande crossover, né, do 12 Cosmos, porque já acho que a terceira fic que estamos dando desse projeto. Mas é um projeto muito, muito legal, idealizado pela Gaia, né? Onde a ideia é que você poste todo mês uma história um pouquinho diferente do que você está acostumado, seja o chip diferente, seja o tema diferente, seja a forma de escrever diferente, mas sempre uma one shot, né? Então, já que a gente já falou aqui tantas vezes, eu recomendo que vocês procurem aí sobre a 12 Cosmos, né? Vocês encontram ela facilmente no Twitter, tá? Tem a hashtag 12 Cosmos, né? E a arroba do projeto, se eu não me engano, é Projeto 12 Cosmos. Uhum. Não estou achando aqui agora. No Wattpad você também vai, se você colocar lá no busca hashtag, você tem que colocar a hashtag antes, gente, para funcionar as hashtags no busca. 12 Cosmos, talvez você ache, porque o busca do Wattpad é mais ou menos bom. Mais ou menos, bem mais ou menos. Bem mais ou menos. Bem mais ou menos, né? Mas aí você tenta. E eu acho que você consegue achar, porque todas as fanfics estão tagueadas também com 12 Cosmos. Exatamente. Então, assim, é um projeto muito legal e, como vocês viram, já trouxe muitas fanfics legais aqui pra gente, né? Fanfics diferentes umas das outras, que de verdade, assim, a gente fica muito feliz de ver elas acontecendo, né? Uhum. E, cara, é muito divertido, a gente adorou essa fanfic, né? Foi muito gostosa de ler, principalmente por ser um crossover, né? A gente ficou muito animada, assim, porque, como a gente já falou, não é todo dia que a gente lê, né, fanfics assim que envolvam crossover. Não é todo dia que a gente vê fanfic com protagonista feminina e um protagonismo assim um pouquinho diferente do que a gente está acostumado, porque ao mesmo tempo que ela tem a Wei-Rin tem o lado fodona dela, ela tem o lado doce, o lado que, né, tá passando por essas coisas todas e tudo mais. E é isso, assim, foi muito legal. 12 Cosmos, mais uma vez, seguindo. Só corrigindo aqui o que eu falei, a arroba do projeto é Projeto 12 Cosmos, o C é maiúsculo, tá? Então, Projeto 12 Cosmos com C maiúsculo, vocês podem encontrar lá no Twitter e acompanhar esse projeto muito bacana da Gaia. E, quem sabe, até contribuir com a sua fanfic, né? Quem sabe? É isso aí, aproveitem. Escrevam. E é isso. Acho que é isso. É isso. Vamos agora para a nossa entrevista especial com a Gaia. Fiquem aí. Olha ela, olha quem chegou aí. Olha quem chegou aí na conversa, se não é... A twitteira. Não, a última, se não é... A última que subiu no Twitter. Não, mas a Gaia, ela foge mais do Twitter do que a gente. Antes da gente, ela já tava... Sim, sim, cara. Nossa senhora, velho. Tô de boa de Twitter. Tanto que, por exemplo, aí que tá, às vezes eu tenho que entrar no Twitter só pra confirmar as coisas, porque eu fico com medo, né? Que nem aconteceu lá, que teve as fotos lá do Rossock loiro, né? Eu falei, não vou dar RT, né? Vamos ver, porque essas fotos, quando tem mina no meio, sempre tem treta. Amiga, só um pouquinho. Gaia, seu microfone está fechado. Eu não sei se você tá falando e a gente... não tá te ouvindo? Você quer participar da curva? Eu estava falando aqui sozinha, sabe? Tava muito bom o papo comigo mesmo. Oi, que tristeza. Eu já tava pensando assim, nossa, as meninas nem estão conversando comigo, mas tudo bem. Eu ignorada. Que horror. Não, eu tô vendo aqui o bullying, sabe? A criança no canto, assim. Deixa os outros conversar, tipo... Não, e eu mal falei, né? Mal fiz uma introdução pra ver se ela falava e ela continuou com o microfone fechado. Eu falei, tudo bem, ela não quer falar, ela está tímida. Não, e sabe o que é pior? Eu falei assim, eu falei, hello, aí você falou, olha quem chegou, aí eu pensei que você tava me ouvindo, tipo, o timing. O timing perfeito
pra dar merda. Tava aqui falando sozinho. Ai, bom demais. Chegou, né? A rainha desse podcast, que acho que já tem uns 3 episódios que a gente fala dela. A galera não deve aguentar mais, tipo assim, ai, Gaia de novo. Ai, já entendi. Meu Deus. Lá vem essa que eu odeio. Pena. Pena. Ai, os outros que lutem, né? Aquele ditado, vamos fazer o quê? Não, não gente, sinto muito. a gente tava conversando. Você já tá gravando? Já tô gravando aqui. Da hora que Ah, tá. exatamente, eu comecei a gravar no olha quem chegou, olha ela aí. Que ótimo. Que maravilhosa, que Já profissional. é pra fazer a introdução e tal, mas deu tudo. O início de um sonho, deu tudo errado. Tudo errado. Não, mas a gente deixa que ficou engraçado. Não, eu até ia comentar que, tipo, a fanfic que a gente escolheu, né, pra ler, a one shot que a gente escolheu pra ler, é uma crossover, e no final das contas o Magic Shop Armcast virou um crossover com 12 Com 12 cosmos, exatamente. Sem 12 querer, cosmos, né, cara? servindo para o Magic Shop Armcast. É isso, cara. É duas tipo, trends numa só. Eu comecei com essa ideia de escrever mais one shot depois do Magic Shop do ano passado. Porque eu não tinha one shot. Não, Sério? mentira. Para! Porque na época começou a indicação de one shot. Aí a Thay indicou Califórnia. E assim, eu não gosto muito de Califórnia, sabe? Mas na época eu fiquei, mas não tem mais nenhuma, né? Aí eu percebi que eu não escrevi one shot. Aí eu comecei, preciso escrever mais one shot e tal. Aí no início do ano eu dei ideia do projeto e um monte de gente topou. Foi mais ou menos assim que nasceu. E aí rola o crossover. O bom é porque hoje, assim, além das perguntas tradicionais que a gente tem para fazer para Gaia, né? Que é o padrãozinho aqui que vocês já estão acostumados, quem está ouvindo essa temporada sabe, né? Mais ou menos o que a gente geralmente quer conversar com os autores, mas além de falar da fic dela, a gente ainda vai falar do projeto. Olha que bacana, olha que gostoso, né? Se preparem para 3 horas de episódio. Eu vou aguentar o meu projeto também. Bom se aguentem demais. aí, vai ser Vocês comprido. que lutem. Mas, gente, então, para quem não sabe do que a gente está falando, para quem não entendeu ainda, bom, se bem que vocês já ouviram a primeira parte do episódio, mas assim, para quem, né, tá tentando sintonizar aqui, hoje a gente está falando da one shot dela, né? Aquela que está sempre nesse podcast, mesmo quando não está, a gente está sempre falando dela. A gente tá lendo a fanfic dela hoje, né? E ela tá aqui para participar mais uma vez de novo. Pode carimbar aqui a carteirinha dela. Seja muito bem-vinda, Gaia. Oi, gente. Olha eu de novo. Mais uma vez de novo aqui. É isso. É isso, é sobre isso. Aquelas, eu odeio isso, não aguento mais. Vamos aproveitar que a gente já tá falando de fanficar e tudo mais, pra gente começar a falar sobre a história que a gente comentou hoje, né? E os seus projetos aí. Aí eu queria saber, Gaia, qual que foi a sua inspiração para essa fanfic maravilhosa? Então, primeiro eu escrevi ela para o 12 Cosmos, pensando no 12 Cosmos, né? Eu anotei vários plots, assim, mais ou menos, e o plot não existia, era basicamente eu queria escrever alguma coisa da Wenhin com o Taeyeon. Aí era basicamente isso que eu tinha. Aí eu tava conversando com a fanfiqueira, e aí eu percebi que eu só escrevia fantasia. Só coisa viajada e tal, não tinha nada um suquinho assim mais tranquilo, uma coisa. E aí eu decidi escrever um romance. Não tinha um plot, aí eu sentei para escrever, e como estava chegando o aniversário da Gil, eu fui e decidi terminar. Saiu meio que assim de supetão, sabe? Não teve planejamento, não teve nada. Eu só sabia que eu não queria fantasia e que fosse um romance assim mais bonitinho. Eu lembro que na época que você estava escrevendo essa fanfic aí, a gente até chegou a conversar sobre criação de personagem feminino, assim. Lembra? Que a gente até comentou sobre isso, que eu falei pra você, nossa, eu tô escrevendo fanfic BL, yaoi, né?
desde 2015. E aí a gente fica, tipo, nossa, vou escrever um personagem feminino, já fica meio assim, sabe? Tipo, oi, como é que faz? Como é Eu sou que uma faz? mulher e não sei falar de mulheres. Pois é, lembro que a gente teve esse papo quando você estava fazendo essa fanfic em específico. E falando sobre isso, né? Falando sobre desenvolvimento e principalmente como representar de uma forma legal a protagonista e tudo mais, né? Porque hoje tem vamos dizer assim, cuidado, assim, esse pensamento, né? Tipo, acho que sempre existiu na literatura um cuidado maior para a representação de protagonismo feminino, mas acho que hoje em dia a gente pensa umas 50 vezes como que a gente quer representar de uma forma que seja assim super legal, né? Que não caia em estereotipos e não caia acho que em limitações que a gente mesmo acaba tendo, assim, por causa de sociedade, por causa de formação, né? E repetição de histórias, né? Que a gente é criado com um monte de história com personagens femininas que são assim, assim, assado, e a gente quer fugir delas, né? E aí eu queria perguntar para você sobre esse desenvolvimento da Wei-In, né? Da nossa protagonista. Eu considero ela protagonista dessa one shot. Sim, ela é protagonista, e quando eu fui desenvolver essa personagem, eu pensei muito nessa mulher independente, sabe? Essa imagem, porque a gente tem dois padrões, assim, né, de personagem feminina. Ou é aquela personagem muito vulnerável, ou é aquela personagem que é muito, assim, eu sou independente, eu não preciso de ninguém, eu sou a fodona, e aí a Wenjin é meio que essa mulher que tem essa ideia de que ela precisa estar nesse lugar de controle sobre a vida dela, tipo, ela prefere mentir para as pessoas do que admitir que tem um problema, mas tem essa vulnerabilidade. Então, na hora de montar a personagem, eu pensei muito nisso, eu estava com muita dificuldade, eu não sabia que eu tinha essa dificuldade, né, em escrever personagem feminina, mas é um hábito que a gente cria, assim, principalmente a gente, né, que está no fandom de um grupo masculino, porque eu gosto de escrever sobre os meninos, então é mais fácil escrever chips dentro do BTS. E aí, quando eu fui escrever um personagem feminino, eu encontrei muitas dificuldades, e aí eu fui na cara de pau, sabe? Inspirado em mim mesmo, tipo, fui pela lógica. Qual a mulher que eu conheço? Eu. Qual mulher que eu conheço? Eu. Aí, então, a primeira referência, né? É, a primeira cara, referência tipo, a gente mesmo. Eu faço muito isso, assim, com o personagem. Às vezes, vou escrever um personagem fofo. Qual a pessoa mais fofa que eu conheço? Minha amiga fulana. Aí eu começo inspirado na personalidade dela. E aí, no caso, foi qual a mulher que eu conheço mais profundamente? Eu mesma. E aí eu fui nessa vibe de ser uma mulher que quer muito ser independente, mas que tem medo de expor a própria vulnerabilidade. E aí, em cima disso, eu fui construindo a personalidade da própria personagem. Eu não sou ela, tá, gente? Não foi self-indulgence. Não, não, só inspirado. É só inspirado, foi a base. Inspirado. Não, mas massa. Não, eu acho legal a gente discutir isso, principalmente vindo desse ponto, né, que vocês colocaram, que sim, nós estamos num fandom de um grupo masculino, e que na maior parte do tempo é muito fácil pra gente, quer dizer, bom, pelo menos dentro do nicho que a gente está inserido, né, escrever sobre relacionamentos entre eles, né? É lógico que existe todo um outro nicho que já escreve mais relacionamentos deles com outras personagens, sejam images, né, que é a famosa Your Name, a famosa Your Name, sejam personagens originais ou sejam até outras figuras, né, que é, por exemplo, o caso dessa fic aqui, que ela coloca com a Wei-In, que é do Mamamoo. Mas eu acho interessante porque eu acho que pelo menos eu acredito que a Range também, a gente vem de e acho que a Gaia também, a gente vem de um histórico, né, onde fanfics que tinham esses relacionamentos, né, de relacionamento geralmente do famoso com um personagem original ou com outra mulher, no caso, né, eles, digamos assim, eles parecem sempre que tem um fundo de Imagine,
né? Eles parecem sempre que tem um pouco de você tá se colocando naquele lugar e logo eles não são tão respeitados quanto outros trabalhos que envolvem relacionamento, às vezes, dos membros da banda ou com um outro homem, né? Então, acho que muito do vou dizer, do brilho, né? Que pelo menos eu peguei muito de escrever yaoi é estar num espaço confortável, aonde eu não sinto que o tempo todo eu estou passando a impressão de que aquela mulher que está sendo colocada ali, né? Sou eu. Então eu posso, e muitas das vezes eu posso até me colocar naquele personagem, mas ninguém vai olhar e falar assim, ah, não, ela tá se colocando nesse personagem. Só quem te conhece muito de perto, ou quem conhece sobre a história que você está contando, né? Mas eu acho legal que a gente vá conseguindo se desvencilhar, né? Dessa posição e consiga criar novas histórias e histórias que envolvam sejam eles sendo um casal principal ou um casal secundário, né? E que esses relacionamentos existam, porque muito possivelmente eles existem mesmo, né? Não com os personagens que a gente coloca, mas eles podem existir, né? Eles são uma possibilidade de existir, né? E eu acho legal que a gente consiga começar a escrever isso e começar a escrever isso pela perspectiva de autoras que a gente sabe que tem qualidade para fazer isso, né? A gente já trouxe aqui, por exemplo, a Amélia, né? A Mel, que escreveu Hana Haki, que foi, nossa, super bacana, uma fic muito maravilhosa. Agora a gente está trazendo a Gaia, que também escreveu essa fic, que é linda, tem uma qualidade excelente, violentíssima a qualidade dessas fanfics, e que em momento nenhum a gente pode desmerecer elas por conta dessa construção, às vezes esse preconceito, né, que a gente coloca, que a gente tem no fundinho da cabeça, porque são histórias maravilhosas e são personagens totalmente originais, né? E aqui, por exemplo, a gente consegue ver isso que a Gaia falou. Existe muito de uma construção de uma mulher que se porta como uma mulher forte, mas ela tem as fragilidades dela, e eu acho muito legal essa construção, porque ela fala com a gente, né? Ela fala comigo, ela fala com a Randy, ela fala com a Gaia, ela fala com, acho que basicamente quase todas as mulheres, né, que se identificam como mulheres, sentem, né, esse sentimento de que você tem que se colocar como uma pessoa forte o tempo todo, mas que você também tem suas fragilidades, e muitas das vezes o que você quer é uma companhia, né? Alguém que te acalente no fim do dia. E eu acho que o Teian passa muito esse papel, né? Do acalento, né? No fim do dia, para o Erin, que tá lá toda, sabe, enlouquecendo e as coisas acontecendo na vida dela, e chegar e ter alguém para conversar, e ter alguém para abraçar, ter alguém para dividir tudo aquilo, vai se tornando uma grande parte da vida dela, né? Falei pra cacete aqui agora, meu Deus, discursei. Engatei na primeira. Falou bonito. Falou bonito. Eu só queria fazer um adendo do que a Fiqueira falou, que foi uma coisa que bateu pra mim com relação a isso também, sobre a fala de escrever personagem feminino é sempre se colocar ali, e eu não quero me colocar ali. E teve uma vez que eu tava zapeando lá no TikTok, e uma menina colocou, né, uma gringa colocou assim: você não gosta de Imagine porque é ruim, ou porque você não tem medo de se colocar numa posição de viver uma história, de ter um protagonismo, né? Tipo, nossa, daí isso bateu muito. Bateu, pra bateu. Mim, tipo, bateu, cutucou, uma assim, coisa que sabe? falou, cara, que é tipo, eu tava trabalhando no original, né? E aí a personagem principal é uma mulher. E tinha muita coisa assim, da personalidade dela que eu tava claro pra mim que era meu. E falei com ela, nossa, mas foda que ela tá muito parecida comigo. Ela falou, mas você que tá escrevendo, é claro que vai estar parecido com você. Sim, claro. Caramba, é verdade. E, tipo, todos os personagens, e aí tirando, assim, personagem feminina, meus personagens masculinos têm coisas sobre mim, mas eu me sinto essa trava quando se trata de personagem feminino, sabe? A gente não gosta muito de se colocar nesse lugar de protagonismo quanto autor, mas, tipo, cara, não tem como. Todo personagem seu vai ter traço da sua personalidade, e
esse preconceito com Imagine também, né, galera? Vamos Sim. trabalhar isso. É tão 2008. Então, esse preconceito contra Imagine é quase uma questão mais interior mesmo, nossa, tipo, de autoestima, de várias questões, assim, né? Tanto da questão do protagonismo feminino que nós mesmos não queremos ter por alguma pressão exterior, né? Uma pressão né, de se colocar em situações em que a gente deveria se colocar, na verdade, né? E também de autoestima, de tipo, nossa, eu não mereço esse tipo de relacionamento. Não, e porque eu não tem mereço muito esse tipo de amor e essas coisas, assim, e tem muito colocado. Pode continuar, amiga. Eu te cortei, Não, desculpa. pode, eu terminei. Não, pode falar. Não, é porque eu só queria colocar 2 adendos, que assim, lógico, não a gente entende que não. A gente tá falando aqui do caso de um relacionamento, de relacionamentos românticos, mas eu acho que não só histórias que contêm relacionamentos românticos, sabe? Eu acho que histórias de amizade também são válidas. Entre homens e mulheres, eu acho que é muito legal, sabe, que a gente comece a contar essas histórias também, porque são histórias que existem, né? Lógico, existem problemas de relacionamento, mas eu acho que é legal que a gente conte também histórias que dão certo, vamos dizer assim, porque eu mesma, por exemplo, o meu amigo mais antigo, o meu melhor amigo é um homem, e eu tenho um relacionamento com ele de mais de uma década, e eu me sinto super confortável de conversar com ele. A gente não se fala sempre, mas sempre que alguma coisa acontece assim, a gente busca um ao outro, sabe? Assim, às vezes a gente tá no meio, ele às vezes tá no meio do trabalho, ele me liga e fala: "E aí, tá tudo bem com você? Vamos conversar?" E sabe? E é isso, e eu acho que isso também seria legal de ser visto, né? E pensando também em questão de sexualidade e tal, mas eu acho que muito também dessa trava que a gente tem pela própria construção, assim, da coisa, assim, gostar de um artista já é visto como uma coisa adolescente. Se eu ainda me coloco numa posição onde eu tenho uma fantasia de que eu namoro com esse artista, aí que eu tô sendo infantil mesmo. Mas uma coisa não tem a ver com a outra, né? São apenas... eu tô sendo delula, a gente faz muitas vezes muita piada com isso, mas eu acho que não tem nada de... Vou colocar assim, não tem nada de mal, mas realmente não tem nada de ruim, é muito pelo contrário, eu acho que são histórias que são válidas de serem contadas também, e admito, eu já até falei isso aqui, que acho que quando eu entrei no fandom, eu ainda carregava muito desse preconceito, assim, com Imagine, com histórias com personagens cujo o relacionamento principal fosse com uma personagem feminina, mas eu acho que é isso, tem muito a ver com essa questão de autoestima, essa questão de visualizar, às vezes, aquela personagem como uma extensão sua, e aí você não quer se colocar naquele lugar, né? Seja pela sua sexualidade, ou seja, simplesmente pela sua autoestima de, cara, eu não posso me colocar nesse lugar, eu não posso me colocar nessa posição onde eu estou namorando o meu ídolo. Não, que horror. Eu sou mais madura do que isso. Aí, quanto mais o tempo passa, mais doida você vai ficando. Brincadeira, né? Brincadeira. Mas é isso, assim, eu acho que a Gaia, ela consegue passar muito bem essa construção de um relacionamento que, apesar dele falar com a gente, porque eu senti muito essa conversa principalmente com relação ao Erin, né, que ela é uma mulher de 30 e tantos anos, mas que, assim, tá passando pelas dificuldades dela, com a sensação de que ela fez pouco, com a sensação de que ela não alcançou tudo que ela podia ter alcançado, que ela precisava estar longe dos pais dela para fazer merda, porque, tipo assim, ela achava que a vida dela era uma merda e que ela não tinha alcançado tudo que um dia foi prometido, né? Aquela coisa, aquele sonho dos pais de ter um filho bem-sucedido, né? E apesar disso falar comigo, eu vejo ali duas pessoas que não sou eu, né? Mas também, talvez, para uma outra pessoa, ela pode olhar e se sentir naquele personagem. Então, eu acho que a construção foi muito bem feita nesse sentido, assim. E é muito legal que a gente consiga ter histórias assim.
falamos só para rasgar seda a beça aqui, né? Sim. Só para rasgar, foi só pura rasgação de seda aqui, 40 minutos de rasgação de seda. Mas enfim, né? Vamos continuar aqui, que eu falei tanto da Uerrin, acho que já deu para ficar bem claro que a Uerrin é minha personagem favorita, mas conta pra gente. Minha também. Conta pra gente, Gaia, existe um personagem favorito para você nessa história? Olha, eu não vou fazer a linha mãe de eu não tenho favorito. É o Henry. É ela. Unânime. Clubinho das mulheres que amam o Henry dessa fanfic. Pois é. Três tipo membros. assim, eu acho que o Theon, ele é muito cativante, né? É um personagem fácil de gostar, sabe? Ele é muito fofinho, ele tem uma personalidade... ele, tipo, é muito fiel ao que ele sente. Então, é um personagem, assim... gostosinho de ler e fácil de gostar, mas ela, sabe? Ela é a mulher, né? Aquela mulher, a fodona. Então não tem como não gostar dela. Eu acho que ela cresce muito nesse pequeno espaço da FIC de eu não preciso de ninguém, eu me viro aqui, eu sou uma fracassada mesmo e tudo bem, para começar a aceitar que ela tem só 32 anos e não, ela já tem 32 anos. E aceitar um novo amor na vida dela. Então, acho que ela é uma personagem muito relacionável, sabe? Eu acho que ela podia ser muito uma amiga minha, sair para tomar um vinho barato com ela, sabe? Então, por isso eu gosto muito dela. Ia ser tudo. Nossa, não, e a gente precisa reforçar o negócio do crossover, né? Então, a gente tem uma fanfic, né, que tem uma Mamamoo, e eu acho que as meninas do Mamamoo elas são muito relatable, assim, elas são também mulheres muito reais, assim, elas saíram um pouco daquele posto de idol, de perfeita, de fofinha, de não sei o quê, nós somos 4 mulheres muito fodas e mulheres, assim, muito reais, assim, elas têm uma questão, uma verdade dentro delas, assim, né, na narrativa delas, assim, muito legal. E muito gostosa de explorar em fanfic. Eu confesso que sempre que eu posso socar alguma delas como personagem fanfic, eu coloco também. Qualquer oportunidade eu tô aparecendo lá. Qualquer oportunidade já tô colocando, assim, né? E eu acho que tem muito disso, assim, que a Randy falou, porque não só elas fugiram do conceito tradicional, né, do K-pop, que a gente via assim, tudo bem, a gente tem alguns grupos lá para trás, por exemplo, o FX, o 21, que já iam numa pegada, assim, um pouco mais diferente, né, já tinha questão de rapper e tudo mais, tinham essa pegada diferente, mas eu acho que o Mamamoo, ela estabeleceu exatamente a narrativa dessa fic. Que elas têm as fragilidades dela, até no começo da carreira, elas tinham uma coisinha assim mais fofa e tudo mais, mas elas foram se descobrindo enquanto mulheres, e elas não são nem as fodonas, assim, tipo, elas têm os momentos de fodona, mas elas têm os momentos delicados, elas têm os momentos, assim, mais frágeis, né, você vê muito essa narrativa ao longo, eu acompanho o Mamamoo, então você vê muito essa narrativa ao longo das músicas delas, que é outra coisa que eu acho muito legal, porque elas seguem a mesma linha do BTS, de compor as próprias músicas, de contar as próprias histórias. Então, você vê muito essa narrativa, assim, da mulher que ela precisa ser forte para o mundo, ela precisa ter essa força, ela precisa ter essa garra para botar a marca dela ali, mas ela tem as fragilidades, ela tem os medos, ela tem as questões dela, assim, ela se apaixona, ela se decepciona, né? Então, eu acho que o Mamamoo, ele consegue concentrar de uma maneira diferente do BTS, mas um estilo muito parecido, assim, eu acho que é por isso que acaba que a gente, pelo menos eu que gosto dos dois grupos, gosto muito de ver histórias onde os personagens se relacionam, os personagens dos dois grupos se relacionam, né? E tem os chips que são até mais famosinhos, né? Um deles é um dos meus favoritos, além de Witei, né? Que é o dessa fic, que é o da Hawassa com o Namjoon. Gente, eu vivo por esse chip, é isso, sabe? Todos nós. inclusive, não só eu, inclusive a Coreia, entendeu? Eu gostaria de dizer que a Coreia, ao chamou vivo... a nação toda para apoiar o chip dela. Ao vivo, no Mama de 2019, Hawassa vinha descendo
o palco, assim, toda linda, toda gostosa, fizeram o quê? Deram um foco na cara do Namjoon. Falei, e aí? Como é que você vai reagir? Reage. E ele só deu um sorrisinho assim, meu Deus. Ai, eu adoro que a própria mídia, que é, tipo, a própria mídia tá, tipo... Quer fazer esse casal acontecer. E vamos. E vamos. Então, e pra você, Gaia, Então, assim... eu acho que é engraçado que a Hawasa e o Namjoon são pessoas que são consideradas super fodas, assim, tem um respeito, assim, né? Elas são uma fodástica, assim, mas são duas manteiguinhas. Sim, eles são muito piticos, os dois. Sim, quando você começa a acompanhar os dois grupos e você vê eles além da imagem ali de stage, né? E é muito engraçado porque, por exemplo, o Namjoon, ele tá ali no meio do caminho, né? Então ele é o mais novinho da Hyunrai. Então ele ao mesmo tempo que ele é o líder e tudo mais, tem hora que você percebe que o Sokjin, o Hoseok e o Yoongi, eles meio que são meio tipo assim, meu Deus, o Namjoon é um bebê, vamos cuidar dele. As meninas do Mamamoo têm uma coisa muito parecida com a Hawasa, e a Hawasa, ela é a Maknae do grupo, né? Ela é a mais nova do grupo, mas como ela bota aquela banca, assim, né? De mulher fodona. Mulherão. Às vezes você não vê isso, você só vê isso quando você começa a acompanhar o de trás das câmeras, né? O behind the scenes delas para ver. Mas voltando aqui para o que a gente estava, né? Voltando para a entrevista, que a gente está entrevistando, a gente não está. A gente está conversando, né? Essa entrevista virou uma grande fofoca. Fofoca. Enfim, vamos lá, continua. Mas eu queria discutir assim um pouquinho com a Gaia essa questão de crossover, né? Porque a grande questão que a gente trouxe essa fanfic é pela oportunidade de falar de crossover, que não é uma coisa... A gente vê, né? Novamente, no nosso nicho a gente não vê tanto acontecer. Mas principalmente esse crossover entre personagens que são do BTS com personagens de fora, né? O que você vê dentro disso, assim, como as grandes vantagens, né, de você poder trabalhar com esses personagens que vêm aí de pontos distintos e os desafios, né? Até mesmo o desafio de aceitação do público, do seu público, das pessoas que leem as suas fanfics. Como é que você se relaciona quanto a isso? Então, é legal trabalhar crossover porque você sai ali do usual. Por exemplo, eu escrevo fanfic há muito tempo, escrevo fanfic do BTS, então tem umas coisas que a gente repete, assim, uns vícios, né? Porque a gente conhece eles muito bem, então a gente tem umas tendências na hora de construir um personagem em cima do Namjoon, por exemplo, ou do Taeyeon, a gente tem umas tendências a seguir, assim. Nem sempre no geral, mas às vezes próprias. E aí, quando você pega uma pessoa de fora, eu acompanho o Mamamoo, mas eu não sou, assim, fã, não faço parte do fandom. E aí, quando você pega uma pessoa de fora, assim, para trabalhar, você é obrigado a se desafiar, a sair da caixinha, sabe? Então, acho que essa é a parte mais legal de trabalhar com crossover. Em questão de público, assim, eu não ligo muito para isso, não. É claro que, assim, eu sei que se eu postar uma Tresquinha, a galera que lê o Sal de Tua Pele vai querer ler. Ou então, se eu postar uma Vimon, a galera que lia Amor Fati vai querer ler. Mas, no geral, não tem um público só, assim, quem me segue, normalmente segue porque gosta da minha escrita, então, quando eu vou postar alguma coisa diferente assim, eu vou na fé, né? Fé que vai. Eu só posto. O drama da multi-shipper, né? O drama da é. multi-shipper. Eu acho que eu não tenho mais de uma fic de um mesmo chip. Agora, parando pra pensar. Não tenho mesmo. Então, tipo, Eu completamente indecisa. Então, nessa questão de público, eu não tive muito apego, não. Eu fui na questão de... Eu queria ler uma Witai e aí eu fui escrever. Foi basicamente assim. Eu acho que foi talvez tenha sido self-indulgent nesse sentido, né? De você querer escrever algo que atenda a alguma coisa que você quer ler, né? E eu acho que pelo menos o que eu observo é que muito dessas histórias de crossover acontecem dessa vontade, né? Que a gente imagina assim, tem uma ideia na cabeça e fala, cara, eu queria ver isso aqui, essa situação, esse chip acontecer, né? E acho que
tem hora que a gente esquece que escreve, né? Tipo assim, eu queria ler tanto uma fic, porque isso e assado, aí, tipo, posta no Twitter lá, chorando. Aí depois você pensa, eu escrevo, né? E se eu escrevesse fic? Foi bem assim. Poxa, ninguém vai fazer isso, vou ter que fazer eu mesmo com my bare hands, assim, nas minhas mãos. Aquele meme do Drake, né? Tipo, escrever a fic que eu tô imaginando. Não quero. Ler a fic que eu tô imaginando pelas mãos de outra pessoa. É isso que eu quero. Não quero ter trabalho. É bem folgada às vezes, né? Às vezes você dá essa sorte. Eu já tive essa sorte. Tipo, tinha um personagem que eu gostava muito, que eu queria muito escrever, e aí quando eu achei a fic, fiquei... Ai, obrigada. Eu mandei uma mensagem pra escritora. Eu mandei uma mensagem pra escritora, né? Falando, ai, pelo amor de Deus, muito obrigada por você ter escrito. Você fez tudo. Fez tudo. Perfeita. Você quer? Toma aqui, eu te dou meu primogênito. Obrigada. Porque dá preguiça, né? Escrever, às vezes. Dá. Nossa, dá muita gente. Olha, não vamos entrar nessa, não, que a gente vai passar o resto da noite aqui falando das crianças. É mesmo. Mas, bom, vamos falar então um pouquinho porque eu acho que a grande questão da 12 Cosmos, né, que você propôs, é que as pessoas justamente... Primeiramente, fico muito feliz de saber que a parte da inspiração para lançar a 12 Cosmos foi o Magic Shop, né, que a gente fez ano passado, então fico muito feliz. Olha só. Mas... Também, emocionada. A gente tá... É as coisas se entrelacionando, assim, é as referências, inspiração, tudo junto aqui. Eu tô me sentindo meio hype, assim, sabe? Assim, a gente é várias vertentes, meio, assim, nossa, integrado, assim. O negócio integrado, assim, Big Hit, Belift, agora tem a Itaca, entendeu? Tem várias vertentes aqui, adorei essa integração. É isso aí. Mas eu acho que uma coisa legal da gente falar aqui é que a 12 Cosmos, ela tem essa proposta de que as pessoas façam, né, uma one shot e que seja uma espécie assim de desafio, né, que a pessoa fale, escreva sobre algo que ela geralmente não faz, ou sobre um tema que ela tenha, né, um certo receio às vezes de fazer mas quer fazer ainda assim. Então, eu queria saber qual que foi o momento mais difícil, assim, da história, o trecho mais difícil para você. E também, vamos falar de coisa boa, né? Não só das coisas difíceis, da parte, né, tensa, vamos falar das coisas boas. Então, qual que foi a parte mais difícil, né, da construção, do roteiro, dos personagens, e qual que foi a parte mais gostosa, assim, o que você mais gostou de fazer nessa história? O mais difícil foi, sem dúvida, o smut, assim. Quem leu, assim, as primeiras fics postadas pode ter uma ideia de que eu escrevo muito, mas, na verdade, tem muita dificuldade em trabalhar esse tipo de cena. E aí, quando eu fiz a história dos dois, não necessariamente precisava ter um smut, mas eu achei que seria legal, no contexto que eles estavam, de intimidade, de confiança mesmo, né, na questão... todas as questões, eles confiam muito no outro sentimentalmente e fisicamente. E aí eu pensei, vou escrever. E aí foi meio complicado, eu fui para uma abordagem diferente. O smut de Noite de Confessionário, eu acho que é um dos melhores que eu já escrevi. E aí foi mais chatinho, assim, porque eu ficava pensando muitos detalhes, tentei por um lado menos direto, ao mesmo tempo que era bem explícito. Então foi complicado, passei um perrenguinho. Mas foi gostoso de escrever, e a parte mais gostosa foi todas as cenas, assim, que eu descrevi a relação dos dois, sabe? Acho que a cena da conchinha, assim, que ele deita na cama, e ele vai abraçar ela, e ela fala, arreda, tipo, arreda pra lá, que eu que vou ser a conchinha de fora. Essa cena foi muito gostosa, assim. Desde a hora que eu imaginei até a hora de escrever, sabe? Foi muito fofo, cara. Ela desse tamanhozinho, ele grandão, né? A diferença de tamanho e tal, muito fofo. Acho que foi assim. Pra quem não já sabe, deixa. Eu acho que a Werin tem exatos 1,59 de altura. Muito baixinho. Nossa! Muito, gente. E o Aí você imagina quase uma mulher desse tamanho. 1,80. E o Tean, tipo, grandão. E ela, tipo, arreda pra lá, tipo.
Eu sou coxinha. Já vou deixar a pergunta para os Armycasters responder aí, gente. Respondam na tag se vocês são as conchinha maior ou conchinha menor. Já vou deixar aqui que eu sou a conchinha maior também, com 1,60 m, foda-se. É isso, é sobre isso, sabe? Me senti representada, sabe? Eu acho que eu sou versátil, eu acho que depende do dia. Assim, tem dias que eu quero... sou a conchinha única. Como assim? Não gosto. Aquela. É cheio. Não, quando... Né, hoje em dia eu sou conchinha única também, mas quando eu não era conchinha única, eu acho que variava, assim, tipo, dependia do momento, assim. Tinha dia que eu queria ficar, assim, mais acolhidinha e tinha dia que eu queria abraçar, assim. E meu ex tinha 1,90. Era basicamente isso. Eu tenho 1,70, ele tinha 1,93. Então, assim... Misericórdia. Imagina, era assim, né? Era uma coisa assim, meio Frankenstein, mas era legal, assim, era gostoso. Então, digamos que eu sou versátil. É isso. Versátil na conchinha. Versátil na conchinha. Bom, e já que estamos falando, né, de 12 Cosmos, estamos falando de Magic Shop, conta pra gente, você falou que você não tinha one-shots, né, até você começar o projeto, e foi uma das coisas, né, que te atinou para isso, mas hoje você já tem mais one-shots e continua escrevendo one-shots. O que mais te traz prazer, assim, de escrever, né, de escrever esse estilo, de escrever one-shot? Nossa, eu escrevia, era o meu estilo de escrita, assim, na adolescência, conto, né, crônica curtinha, mas aí depois que eu parei de escrever, e aí voltei a escrever em 2019, eu meio que me apeguei à ideia de escrever grandes histórias no sentido de, literalmente, tamanho, né, número de palavras. E aí a one-shot, ela te dá essa liberdade de contar histórias de uma forma mais enxuta, assim, poder contar aquilo ali, eu tô contando isso aqui, eu não vou contar do vizinho que jogou um ovo na janela, foda-se, vou contar isso aqui. E aí eu gosto muito de one-shot que me dá essa liberdade de explorar temas que eu provavelmente deixaria na gaveta, pensando em escrever uma long fic e tudo mais, e aí poder desenvolver aquilo em um pequeno espaço e contar aquilo ali, a pessoa sair com o coração quentinho, ou com o coração destruído também, que é gostoso, né? A gente Então, gosta eu de gosto sofrer, dessa né? liberdade, assim, de poder contar uma história de forma rápida. Uhum. É isso, né? Porque a Gaia, assim como acho que eu me identifico também, já fui uma grande escritora de one-shots quando eu tinha muita preguiça de me envolver, mas assim como a Gaia, a gente é muito noveleira, né? A gente quer capítulos e quer cliffhanger no final do capítulo para deixar as pessoas sofrendo e essas coisas assim, né? E viradas. Exatamente. Esse apego de não, peraí, vai ter uma traição aqui e vai aparecer um primo. O irmão gêmeo do mal. Ruth Raquel e vai. Ruth Raquel. Um treinamento, sabe? Uma virada, assim, a pessoa deixar cinco capítulos, a pessoa achando que a pessoa tá morta, mas na verdade ela não tá. Nossa, sim. É engraçado falar isso, porque, tipo, eu real tenho muito esse apego no drama, sabe? Minhas histórias são todas meio... tem essa pegada mais exagerada em certos aspectos. E em Noites de Confessionários, eu tinha essa ideia de ser uma história... Sabe quando você senta na mesa de bar e a pessoa começa a contar, nossa, minha prima conheceu o marido dela assim, assado? Sim. Foi bem essa Nossa, ideia. amei o conceito. Sabe? Amei, maravilhoso. Foi assim que eu conheci sua mãe, foi assim que eu conheci seu pai, porque é uma história, assim, tem essa questão da prostituição, né, que seria uma coisa mais chocante e tudo mais, mas ela é desenvolvida mais por cima, até nesse sentido mesmo. Então, quando eu escrevi, eu tinha essa ideia de estar contando uma história na mesa do bar, assim. Então, eu fugi muito do meu usual nessa história e eu gostei bastante do resultado. Jeitos improváveis de conhecer pessoas. Sim. Não, assim, eu acho que até a gente também, assim como você não foca na história, a gente não focou muito nessa parte, porque meio que ela se torna só a forma como eles se conhecem, porque o Tei não vivia disso, né, exatamente, assim, ele vai, meio que uma saída, assim como ela busca uma saída desesperada,
na vida dela, ele também tá buscando uma saída desesperada na vida dele, né? Por conta de tudo que acontece e tudo mais. Então, eu acho que eles são dois desesperados sobreviventes, né? Eles estão tentando sobreviver e que eles acabam encontrando o que eles precisavam um no outro, assim, que era muito... Os dois precisavam de um sentimento de casa, né? Sim, E eles acabam, lar, né? eles acabam encontrando essa figura de lar, um na figura do outro, né? E ao mesmo tempo que eles querem muito isso, eles se assustam quando eles percebem que eles estão se tornando isso, né? E eu acho que tem muito realismo aí, passa um sentimento assim, né, de uma coisa que realmente pode acontecer, pode ser realmente você senta num barzinho com a sua amiga te conta que isso foi a forma como a prima dela conheceu o namorado dela, sabe? Assim, eu acho que tem essa prosa, né? Acho que a gente tá numa conversa aqui muito poética, tem trechos muito poéticos, assim, formas de descrever, que são uma assinatura da Gaia, né? A gente que acompanha aqui outros trabalhos dela sabe disso, mas tem esse sentimento de prosa, como eu falei, parece que a história conversa muito comigo, conversa muito com o leitor, né? Você se sente ali as coisas que eles estão sentindo, mas muito numa forma de conversa mesmo. Então, muito gostoso, muito gostoso. Gente, se vocês não leram, leiam essa fic, vocês vão gostar muito. Bom, a gente falou bastante da One Shot, mas agora vem um momento especial, né? Que é o momento, né? Projetos futuros, projetos em andamento, panfletagem, né? E assim, né? A gente até comentou no episódio passado, né? Que a gente está muito feliz que Gaia, né? Lançou aí a Braba, que vai se profissionalizar. E a gente quer exclusiva, né? Acho que a gente merece. Merece. Queremos notícias sobre isso aí. Conte-nos. Eu vou publicar meu primeiro livro, meu original. Estou muito feliz. A gente está aí no processo de leitura sensível. A personagem principal é uma mulher trans. A gente está falando de protagonista feminino, né? Uhum. Foi um mega desafio escrever ela, mas está sendo muito divertido. Eu estou mega feliz. O livro, quer dizer, assim, eu cheguei a postar uma versão resumida em forma de fanfic, postei alguns capítulos, né? O Silêncio das Estrelas, o livro vai ter o mesmo nome. E aí não teve muito assim visualização, então acho que pouca gente leu, mas é uma história bem legal. Eu posso falar o plot? Pode, minha filha, esse é seu momento. Óbvio. Brilha, pode Quero brilhar. saber, se você não falasse, eu ia perguntar. Conte-nos. O Silêncio das Estrelas conta a história de um deus. Ele é servo da morte e ele tem como missão ceifar as almas na hora que acabou a missão delas na Terra, né? Nesse universo, as pessoas elas reencarnam várias vezes até que não tenha mais missão, e aí ele tem que transformar essas almas estrelas, as almas são estrelas mesmo, tipo, quando a gente fala que morre vira estrelinha, é assim. Aí ele tem que ceifar e transformar em poeira, literalmente. E aí, só que nessa ele acaba se apaixonando por uma dessas almas, e aí ele chama ela de amada, e ele vive várias vidas ao lado dela, né? Mas ele só pode viver ao lado dela por 365 dias antes da morte dela, e aí ele presencia a morte, é bem pesado, assim. E aí chega na última vida dela, ela é Aura, e a Aura, ela é uma guerrilheira, ela é uma mulher muito, de personalidade muito forte, e ela tá apaixonada por outro homem. E aí ele tem que descobrir um jeito de não só enganar a morte, porque tá chegando o final do acordo, ele vai ter que ceifar a alma dela. E também tem que lidar com a presença aí do Misa, né? Que é o novo elemento na história. E é uma história não monogâmica. E é isso, assim. É uma fantasia, tem um cenário de guerra, mas é uma história bem bonita, assim. Fala muito de amizade, além do amor, sabe? E a previsão para lançamento é em julho. Julho provavelmente vai sair à venda. Aí eu tô muito animada. Se eu começar a falar aqui, eu vou ficar meia hora falando, porque eu tô muito feliz, assim. É uma história bem legal. E tá sendo muito divertido esse processo de preparar o livro. E o seu processo de publicação de livro é um pouquinho diferente das outras fanfiqueiras que passaram por aqui, né?
Sim, é porque a editora não é uma editora especializada Fanfic. em transformar fanfic em livro físico, né? É Uhum. uma editora mais tradicional, apesar de eles terem um processo assim, mais aberto de acolher novos autores e tudo mais, eles têm esse processo mais tradicional de publicação, então eles Uhum. trabalham com originais mesmo. Legal, legal. Porque assim, né, como a gente até chegou a comentar aqui, que muitos originais, muitas histórias originais já podem ter sido fanfics em algum determinado momento, né? Eu tenho teorias que Uma Vida Pequena já foi uma fanfic. Uma fanfic de God Seven, inclusive. Uma fanfic de God Seven. E outras, e até a ganhadora do Oscar até comentou, né, que escreve fanfics. Então, assim, né, fica aí, né, o que é, o que não é fanfic, não tem diferença para nós aqui. Mas é só para comentar, né, porque a Gaia, ela tá, vamos assim, num método, ela entrou no mercado mais tradicional de publicação mesmo, né, mais o tradicional mesmo, né? A editora que não tá nem aí se é fanfic ou não, ela quer a história, né? Sim. Porque eu tô acompanhando uma onda de, meu Deus, quantas editoras foram lançadas entre ano passado e esse ano, gente, que isso? Aquecemos o mercado literário nesse momento, né? E um momento super difícil para o mercado literário, E um momento né? super Muito difícil, interessante, assim. Esse movimento, ele me parece muito, muito contrário, né, ao movimento do mercado literário no geral, porque teve questão aí já de imposto que aumentou, enfim, uma série de coisas, né, e no entanto... Várias tretas. E no entanto, assim, a gente viu um surgimento muito grande, né, de novas editoras especializadas em publicação de fanfic, e um público muito grande também, né, porque... Consumidores, né? Sempre que eu vejo a galera falando que comprou, falando que quer comprar, sabe? Que nem a gente já falou aqui, além da Gaia, essa história dela não passou por aqui, mas a gente tem 2 outras histórias que vão ser lançadas como livro, e a galera total movimentando, sabe? Falando, eu comprei, eu tô esperando, eu vou comprar, eu tô esperando sair a pré-venda. Então, assim, é muito legal que... engraçado, né? E a nossa grande, a grande defesa da tese deste podcast, né? Que fanfic é uma literatura foda, sim, é uma literatura boa, é uma literatura bacana e uma literatura válida. Tão válida que tá aí, movimentando um mercado que tá aí parado, né? E com vários problemas acontecendo. E trazendo histórias maravilhosas como essa. Eu posso falar dessa fic da Gaia, porque eu comecei a ler e eu sei o tanto que... Não só pelos outros, não estou falando isso baseado nos outros trabalhos, estou falando isso no comecinho da fic, eu comecei a ler, maravilhosa, vai ser um livro maravilhoso. E assim como os outros que estão sendo lançados, são livros muito legais, muito bons, e eu acho que é uma chance, né, da gente começar a valorizar um pouquinho mais essa arte, que muitas das vezes as pessoas torcem o nariz para ela, mas que é uma arte muito bonita e muito válida. Com certeza. E literatura, né? Então, acho que Sim. Talvez sua fic nunca vire livro, mas talvez por escrever fanfic você consiga desenvolver um original, entendeu? Então, acho que a gente tem que começar a enxergar... Já passou da hora, né? De enxergar fanfic como literatura e, como a Gil falou, literatura muito válida. Sim, e não só escrever livros, né? Assim, acho que você está desenvolvendo ali uma habilidade também, como a gente já discutiu aqui. Eu acho que boa parte do meu lado de escrever dentro do lado acadêmico que eu desenvolvo vem de lá de trás, de escrever historinhas, de escrever fanfic e tudo mais. Então, assim, gente, Chefskis, sigam o exemplo da nossa querida Gaia e escrevam. Escrevam. Vai que vocês trilhem esse caminho profissional também, né? Saia do hobby e vá para o profissional. Mas ainda falando de hobby, eu acho que a Gaia tem fics também, né? Que você está fazendo agora. Tem, isso, ia perguntar. Sim, eu tô
postando ainda o Sal de Tua Pele. Acho que quando eu vim aqui da última vez, eu já estava postando. Tá sendo muito legal, tá tendo uma resposta muito bacana, assim, é uma fic muito bonita e a galera tá gostando muito. Hoje a gente bateu 6.000 visualizações, foi a primeira fanfic a bater 1.000 likes, então, tipo, eu tô muito feliz, muito, muito feliz mesmo. Tá rolando, ainda tá em andamento. Eu já tô escrevendo os últimos capítulos, então eu tô meio que de luto, assim, me despedindo. Sim. Mas ainda... Ai, gente, como dói. Processo de Dói. sofrimento, né? Muito, cara. Mas ainda falta, assim, acho que ainda faltam uns 9 capítulos para postar, então tem bastante água para rolar ainda. É uma ABO, né? Mas não tem gravidez de homem cis, só deixar um parêntese. Ela se passa numa fazenda de café e tem todo... É bem novela das 6, igual eu falei da última vez. A hashtag é 3Kim das 6, porque é bem novelão mesmo. E ela tem os dramas, tem o English, mas ela é muito sobre família. É um romance, né? Mas é uma história que fala muito sobre relações familiares, saudáveis ou não, né? Então, é a que está em andamento e todo mês eu posto uma one shot para o 12 Cosmos. Então, todo mês tem uma coisinha diferente, todo mês eu posto uma coisa... a última que eu postei foi Motim dos Azarões, que é uma Taedin versus personagem original. Então, sempre tem uma coisa diferente, assim, uma temática diferente que eu vou trazer. Então, vale a pena conferir lá. Todo mês tem uma coisinha diferente. Alta produção. Minha filha, ela é a própria Big Hit. Não, confesso que pensei no começo desse ano. Vou participar, vou escrever todo mês. Pensei também. Pensei, fevereiro passou, março. Mas, tipo, quando eu propus o projeto, eu imaginava que isso ia acontecer. Tipo, por enquanto, eu tô conseguindo seguir bonitinho, assim, como eu meio que propus, eu tento dar o exemplo, né? Mas a ideia é, tipo, de você pensar, nossa, vou postar todo mês. Só de você ter esse pensamento, já vai começar a escrever uns plots diferentes ali no cantinho, vai começar a escrever uma coisa. Então, assim, a ideia do projeto é postar, mas antes de postar, eu próprio escrever ou se propor a escrever, sabe? Então, acho que é super válido pular uns meses aí. Não, eu falei pra fanfiqueira, era pra ser todo mês, eu pensei assim, eu vou fazer uma pra cada estação, cada 4 meses. Mas sigam o exemplo da Gaia, não sigam o nosso exemplo, não. A gente é um péssimo exemplo, gente. Mas é porque a gente é péssimo exemplo, porque a gente já tem 400 milhões de coisas pra fazer, daí complicou. Se você quer escrever fanfic, você segue o exemplo da Gaia. Se você quer fazer um podcast, vem com a gente. Exatamente. Bom, escolha seu exemplo. Exatamente, escolha seu exemplo. Você fica livre para você escolher. Você que sabe o que você quer fazer. Bom, e estamos encerrando aqui, né? Vamos encerrar agora, mas sempre com um gostinho de quero mais, porque você já sabe que ela vai voltar aqui. Essa carteirinha dela vai ficar carimbadíssima ainda, né? Mas foi incrível poder falar de uma história diferente, né? Mais uma vez a gente está tentando, né, trazer aqui nessa temporada histórias que saiam um pouquinho, né, do padrão que às vezes a gente está acostumado. E foi super legal poder falar desse crossover, poder bater esse papo super gostoso com a nossa queridíssima Gaia. Então, Gaia, muito, muito obrigada por ter topado participar mais uma vez do podcast. Gente, muito bom participar. Eu gosto muito, acompanho, né? Já desde a segunda temporada. Então, muito legal participar, poder falar das histórias, focar. E não pensem que eu tô indo embora. Quando vocês assustarem, eu tô de volta. Nunca é um adeus. Nunca é um adeus, é isso. Bom, e para quem ainda não te segue, Gaia, para quem ainda não... Para quem tá te conhecendo pela primeira vez, né? Deixa aqui suas redes sociais para que o pessoal possa te seguir. Eu tô agora com o mesmo @ em tudo, me organizei, olha só, orgulho. Organizada. Amei, senhor! Então, eu tô no AO3, tô no Spirit, tô no Wattpad, tô no Twitter, tudo com @socflame. Então, soc de soc, né? E de socdim.
e Flame de chama. Você me acha lá no foguinho do soco. Amei. E também, né, gente, é claro que a gente quer que queremos saber o que você está achando dessa temporada, o que achou deste episódio. Então, por favor, corram até a nossa hashtag ArmyCast no Twitter para comentar o episódio dessa semana. Exatamente. Não esqueçam, né, de seguir a gente nas nossas redes sociais. Todas são ArmyFix Podcast. Vocês encontram a gente no Twitter, no Instagram e no TikTok. Apesar de que no TikTok a gente tá meio sumidinha, mas já vamos voltar lá também, né? Não deixem de seguir a Gaia no @suckflame também em todas as redes sociais. E é isso, né? Semana que vem a gente está de volta com mais um episódio, nosso último episódio, né? Último episódio comentado. Bom, importante lembrar. Nossa última one shot vai vir aí semana que vem. E é isso. Muito obrigada por terem nos escutado até aqui. E um beijo. 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 Tchau. Tchau.